Nosso amigo, irmão, companheiro e filho, Isaías Júnior, em sua prece, dentre outros registros, fez este. Estamos aqui felizes e agradecidos. É este o nosso estado de alma. Meu, muito particularmente. Nunca será fastidioso dizer do meu amor, da minha gratidão por Andradina, região, por esta casa e por esta família espiritual. Meu abraço, minha gratidão, minha amizade. Nosso tema, capítulo 28 do Evangelho, ação de graças por um favor obtido, que podemos traduzir por gratidão por uma bênção recebida. Gratidão por uma bênção recebida. Em uma palavra, nosso tema, gratidão. Mas, iniciando as nossas reflexões, vamos trazer alguma coisa, pouca coisa, sobre um dos vícios, defeitos ou imperfeições que, com raríssimas exceções, que eu não conheço, todos temos. Quero me referir, neste introito, ao vício, ou defeito, ou imperfeição da queixa, da reclamação, daquela insatisfação que invade, se não todas as criaturas encarnadas, expressiva maioria delas. E para que vocês não pensem que estou aqui para feri-los com indiretas, quero afirmar a vocês, confessar a vocês, que eu não sou a exceção a esta regra. De vez em quando, lamentavelmente, eu me pego me queixando de algo ou de alguém. Somente o tema queixa, reclamação, insatisfação mereceria o tempo que se destina a uma longa palestra. Aliás, é um dos temas que abordo em minhas peregrinações doutrinárias. As causas das nossas queixas são inúmeras, infindáveis causas. Algumas das causas das nossas queixas são oriundas de outras reencarnações.
outras queixas, podemos estar desenvolvendo na presente encarnação ou acentuando-as, a depender de cada um. Em linhas gerais, nesta abordagem singela e despretensiosa, nós, falando genericamente, nos queixamos ou somos levados à queixa, porque todos sofremos a tentação de imaginar como a vida seria ideal para nós. Fazemos um esboço do que consideramos como sendo o ideal, o melhor. Ocorre que raramente a vida será como desejamos que seja. Raramente as pessoas serão como esperamos que sejam. E quando as coisas são como anelamos, elas não duram por um tempo muito grande. E quando as pessoas se comportam da maneira como supomos ser a ideal, elas também não conseguem se manter neste padrão indefinidamente. E em face de uma contrariedade, em face de um desgosto, de uma decepção por algo ou alguém não corresponder à minha expectativa, quer dizer, a minha exigência, que é filha do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da presunção, da arrogância, da soberba, por pensar que eu sou o sol do nosso sistema e que todos devem girar em torno de mim, é o complexo de ser o sol. Então nós nos aborrecemos. Se você nunca leu o livro Nosso Lar, que tenho aqui à mão, leia-o. Se você já leu, fica o convite para reler. E se você já leu e releu, fica o convite para triler, quatriler, pentaler, sextiler, septiler, octoler. Vai fazer muito bem para todos nós. E, em especial, hoje, embora todo livro seja uma riqueza, hoje, em especial, vou recomendar que vocês, na releitura ou leitura, se fixem no capítulo 6, Precioso Aviso. Vejam só, olha, uma folha, 2 folhas e já terminou o capítulo. Não será por falta de tempo que não leremos. 2 folhas, uma riqueza. O livro começa com André Luiz, desencarnado, descobrindo-se agora, desencarnado, numa região escura, de grande sofrimento. Num certo dia, exausto, exaurido, ele se lembra de Deus.
e faz uma oração como nunca fizera antes. Ao orar, como propõe a mensagem o arado, que rasga a terra, ele rasgou as carnes da sua alma, abriu-se ao influxo divino, chorou como nunca chorara, abriu-se como nunca o fizera antes, e ao abrir os olhos pós-oração, mas ainda no clima oracional, ele se depara com o ministro Clarencio, que viera resgatá-lo nas regiões penumbrosas. E ele é levado para a colônia espiritual, cidade Nosso Lar. Internado, começa o tratamento, ele participa da oração coletiva. Você lerá lá ou relerá, vale a pena. E agora, no capítulo 6, ele está iniciando o tratamento, e na manhã do dia seguinte à internação, Clarencio vai visitá-lo. E Clarencio chega e faz aquela pergunta que os médicos sempre fazem para nós. E muitos médicos quase se arrependem da pergunta que fazem. Clarencio pergunta para ele: como vai? Melhorzinho? Melhorzinho? E André Luiz, viciado na queixa, compreenderam? Já amarramos o tema. Viciado na reclamação, porque é vício. Ele acreditou que era dada a ele a oportunidade de desfiar o rosário de dores. E se você ler com cuidado, com tempo, pontuando, anotando, acreditem, está aqui, ó, em menos de uma folha, ele apresenta mais de 30 queixas. Para quem gosta de queixa, é um prato cheio, tá? Mais de 30 queixas. Não posso ler tudo. Mas ele começa então respondendo: não posso negar que esteja melhor. Entretanto, olha aí a queixa. Sofro intensamente. Vamos contar algumas queixas? Sofro intensamente. E certamente com aquele complexo de que ninguém sofre mais do que eu, do que ele. Imagina você sofrer mais do que eu. Você fala isso porque você não conhece minhas dores. Há uma disputa na tragédia, na desgraça, na dor. Imagina eu perder para você no capítulo das aflições, imagina. Nem na tragédia a gente quer perder. Sofro intensamente, muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. E segue. Eu já falei várias vezes para vocês, vícios, defeitos e imperfeições. É uma hierarquia. Há uma gradação. O defeito
é um vício maior que o vício considerado em si mesmo. E todo vício, todo defeito, começa num ato, numa primeira atitude, num primeiro comportamento. O tema queixa nos remete ao tema hábito. Somos viciados porque nos habituamos. E para provar que não é indireta, que é direta para mim a palestra, eu vou falar de um dos meus vícios, só de um, porque a palestra tem que terminar logo. Um vício. Eu tranco uma porta e finjo que estou indo embora e penso, mas será que eu tranquei mesmo essa porta? E pode acreditar, eu volto para conferir se de fato eu tranquei a porta, porque eu penso, eu tranquei hoje ou foi ontem que eu tranquei essa porta? Eu volto e confiro. Estou indo para o quarto e eu penso, mas eu conferi hoje ou foi ontem? Você conhece alguém que tem algum vício assim? O seu vizinho, talvez, né? Hein? O seu vizinho aí de cadeira, ou vizinha, qualquer vício. E o vício ou defeito começa pequeno. O vício do cigarro começa no primeiro cigarro, na primeira tragada, e vai por aí. A gula começa com uma primeira garfada. A embriaguez sistemática começa no primeiro copo. Mas como parece que estamos no controle da situação, não percebemos que a repetição está criando o hábito e que eu vou ficar refém, vou ficar na dependência do vício que eu criei para mim mesmo com a minha repetição. No começo, o vício é inocente, parece inofensivo, e é mesmo no princípio. E a ingratidão é um vício. Não perceber as bênçãos que nos chegam é um vício. A gente pode se viciar em só enxergar o lado que supomos. Não afirmei que seja, podemos nos viciar em enxergar o lado que supomos ser o lado pior da situação. E pode não ser. Então nós vamos nos condicionando, é outra palavra-chave. Toda pessoa que desenvolve hábitos, desenvolve condicionamentos. O vício é um condicionamento. A ingratidão, o reclamar, é um condicionamento. Está chegando o verão, ou o calor pelo menos, não necessariamente o verão, mas o calor. Já estou ensaiando as primeiras queixas do calor. Eu que reclamei da onda de frio até 2 semanas atrás, já começo a sentir saudade do frio. São essas incoerências que eu, tu, nós apresentamos à humanidade.
e nos esquecemos de agradecer. E todos temos, é o tema, e todos temos infinitas razões para agradecer. Infinitas razões. Neste mesmo capítulo, em que André Luiz apresenta mais de 30 queixas, Clarencio ouve-o pacientemente e depois vai dar para ele mais de 30 sugestões positivas. Um pouco a mais, Clarencio, pedagogicamente. Essa é a vantagem de a gente ler, reler, triler, quatriler, pentaler. Você começa a perceber detalhes. Ele apresenta mais motivos para André Luiz estar agradecido, otimista, confiante e feliz do que os motivos que André Luiz apresentou para justificar a sua infelicidade. E aí eu vou ler o que Clarencio diz para ele. Mas antes, depois dele ter desfiado o rosário das suas mágoas, Clarencio levanta-se da cadeira. Olha que interessante, morto senta, viu, gente? Tá? Morto senta. E se senta é porque ele tem o assento físico e tem o assento perispirítico. Quer que eu explicite ou você entendeu? Ah, bom. Me poupe, né? Clarencio, médico, psicoterapeuta, diz para ele: meu amigo, deseja você, de fato, realmente, a cura espiritual? Que muitos referem-se à cura, mas adoram a doença. Ao meu gesto afirmativo, continuou: aprenda então. E aí começam os conselhos de Clarencio para curar o vício da queixa que André Luiz apresenta. Aprenda então, primeira dica, a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Aqui, ó. Lamentação denota enfermidade mental. E enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Viram? Lamentação é doença mental. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Criar pensamentos novos. Substituir a queixa, a lamentação, a reclamação, o azedume, o mau humor, o pessimismo, pela gratidão, pelo reconhecimento de quão abençoados somos. E ele segue quase 40 dicas. Criar pensamentos novos, disciplinar os lábios, não comente a própria dor.
porque a tendência é, ao comentar, lamentar. Ninguém diz, olha, eu estou só compartilhando com você, eu queria que você soubesse que eu estou atravessando um período difícil, mas eu estou muito agradecido pela experiência dolorosa. Não é assim. Eu só estou compartilhando para que você saiba, se eu tiver algum comportamento inadequado em relação a você, será em razão de eu não estar bem. Mas saiba que eu estou aprendendo com a dor, saiba que eu não estou reclamando, estou agradecendo. Não é assim que nos comportamos. Então, nesta noite, já, meu querido dirigente, caminhando para o encerramento, me preparando para hoje estar com os meus amigos, de novo eu me lembrei do célebre poema da gratidão, de Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo em 1961. Não vou declamar todo o poema agora, mas parte dele eu peço permissão. Começa assim: muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos meus, que veem a beleza retratada em a natureza, olhos que veem o céu, olha quantas bênçãos, que veem o céu, a terra e o mar, que contemplam a ave ligeira que voa fagueira pelos céus de anil e detém-se na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Então, Kardec foi muito econômico. Ação de graças por um favor, ou por uma bênção. E ele foi econômico não porque seja ingrato, é que ele não tinha tempo e nem papel para relacionar todas as infinitas razões que temos para louvar, para agradecer. Então, muito obrigado pelo ar, pelo ar. A vida na Terra só é possível pela convergência, pela harmonia de centenas de elementos químicos que viabiliza a vida na Terra. Não é por acaso a distância que medeia entre a Lua e a Terra, entre o Sol e a Terra, ou a Terra e o Sol. Tudo pensado, tudo esquematizado, tudo planejado, tudo executado milimetricamente. Muito obrigado, diz Amélia Rodrigues, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem,
o tamborilhar da chuva no telheiro, não é uma bênção? Eu que tive a felicidade de morar em casa de madeira, sem forro, era demais aquela canção, a chuva no telhado, que felicidade! Ainda ontem, trabalhando no jardim da nossa instituição, meu Deus, o cheiro da terra podre, adubada, é demais. De vez em quando, eu faço o meu cafezinho, estou todo orgulhoso, eu aprendi a fazer café, né? Nossa, é uma riqueza, o perfume do pó de café. E aí você pega uma maçã, a banana, o perfume. Muito obrigado pela minha voz, diz o poema, pela voz que canta, que ilumina, que declama, que exaltei uma canção, pela voz que o teu nome profere com a mais sentida emoção. Diante da minha melodia, eu descubro na terra os que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Por eles eu me ponho a orar, porque eu tenho certeza que na vida nova, depois desta prova, eles também falarão, e escutarão, e andarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, pelas mãos de ternura, que libertam da amargura, pelas mãos de artista, de esteta, de poeta, pelas mãos que firmam leis, decretos de justiça. Muito obrigado pelo meu corpo, pelas minhas pernas, porque eu posso andar, bailar, saltitar, e diante do meu corpo perfeito eu vejo os aleijados, os amputados, os paraplégicos, e eu posso andar, bailar. Tem deles compaixão. Eu sei que na outra encarnação, superada esta expiação, eles também andarão e bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão bom ter um lar. Não importa se um ninho, uma tapera, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas onde haja a presença do amor, amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, de filho, de irmão, ou o olhar de um cão, porque é tão cruel a solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem um teto amigo para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí eu blasfemarei, porque eu te tenho a ti, porque a vida é bela, consentida, por teu amor favorecida. Então nós temos, sim, dissemos isto no estudo do dia 24 de agosto, temos motivos para chorar.
não precisamos negar, mas temos muito mais motivos para agradecer. Agradecer. E não somente por aquelas circunstâncias marcadamente bênçãos, mas agradecer por todas as experiências, mesmo aquelas dolorosas, pelas lições, pelas experiências enriquecedoras com que vamos nos equipando para a continuidade da vida. Então hoje, queridos, é noite de gratidão. Hoje é noite de gratidão. E hoje vamos agradecer pela vinda do Cristo. Sem Ele, o que seria da humanidade, de nós? Agradecer pelo Evangelho, agradecer pela doutrina espírita, agradecer por esta casa, agradecer por esta noite, agradecer. E eu agradeço imensamente a todos, a todas, por hoje, por sempre e por tudo. Agradecer. Paz para os nossos corações.